Ruth, capítulo 3. A gente vai ler até o versículo 5 e o restante eu vou explicando e vamos lendo no decorrer da ministração. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. A última semana, o último domingo, quando eu ministrei sobre o capítulo 2, eu falei sobre a soberania de Deus, sobre que Deus ele é soberano, mas em sua soberania nós temos que trabalhar também. Foi o que aconteceu com Ruth. Elas vieram de uma terra moabita, sua sogra voltou e ela veio junto com a sua sogra, e eles passaram muita necessidade, chegaram novamente na terra onde Deus tinha colocado e tinha prometido, e eles fizeram o quê? Trabalharam. As duas, ou melhor, Ruth, trabalhou de forma dura. Ou seja, Deus cuidou dela, da sua sogra, todavia a comida não apareceu num passe de mágica na mesa. Ela teve que trabalhar. É assim que funciona. A soberania de Deus, ela não nos faz ficar estáticos. A soberania de Deus não faz você ficar em casa assistindo TV o dia inteiro e acordando ao meio-dia e falando, Deus vai prover um emprego. Nós temos que juntar a soberania de Deus e também a nossa ação. E nós vemos aqui no livro de Ruth, de fato, o Senhor cuidando dela e dessa sogra. E no último capítulo eu disse que Ruth, ela vai trabalhar em um campo ao acaso. O versículo diz assim, por casualidade foi trabalhar no campo de Boaz, que é este homem que nós começamos a ler domingo passado e lemos aqui também. E eu terminei dizendo na última semana que nós devemos buscar a nossa fidelidade a Deus acima da nossa felicidade. Sim, o cristianismo ele não vem prometer para mim e para você que você será feliz. O que ele vem exigir de todos nós é que sejamos fiéis. A fidelidade vindo, a felicidade vindo ou não. Mas a exigência é a nossa fidelidade. E nós vemos que Ruth ela foi fiel a Deus, se preocupou com a sua fidelidade, em fazer aquilo que era reto diante do Senhor, e por conta da sua fidelidade, Deus sim a abençoou. Ela conheceu um homem chamado Boaz, que vai entrar aqui no capítulo 3 da nossa história. E o capítulo 2 termina falando justamente a respeito disso, que ela foi ao acaso trabalhar justamente no campo deste homem Boaz. Eu quero passar aqui 3 princípios esta noite. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão Vinícius. O primeiro princípio é o seguinte: descanso, proteção e resgate. Olha para cá, irmãos, por favor. Você sabe que descanso e proteção são necessidades básicas do ser humano. Todos nós, sem exceção, buscamos isto. O nosso trabalho, a nossa fadiga, o nosso suor diário é em busca de descanso financeiro. Porque quem aqui gosta de passar necessidade? Ninguém. Então, o ser humano, ele necessita de descanso e de proteção. Seja o descanso físico, nós precisamos também, é por isso que é mandamento. Um dia nós devemos descansar. Se você trabalha todo dia, como eu já preguei nos dias de quarta, sem folga, você está pecando diante do Senhor. É necessário que você separe um dia para o seu descanso, seja físico, seja folga, seja férias. Precisamos. E precisamos de proteção. Eu sei que muitas pessoas, elas entendem a questão da proteção de uma forma errada. Elas pensam que proteção é simplesmente você andar com um trevo de 4 folhas na carteira. Ela pensa que proteção é você ter um pé de coelho no chaveiro, achando que isso vai trazer sorte. Meu irmão e minha irmã, seja coerente com a lógica. Se pé de coelho desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé. Só que o ser humano, ele vive em busca de descanso e proteção. Mas muito mais que um descanso físico, o homem, e quando eu digo homem, é claro, homem e mulher, ele precisa de um descanso maior, que é um descanso que somente Cristo pode nos prover. Esse descanso, o dinheiro não vai conseguir prover, não vai.
Esse descanso, a fama, o sucesso, ser conhecido diante da sociedade, não vai prover. Há um descanso maior que somente Cristo pode nos dar e uma proteção que apenas Ele pode nos dar. Porque não se iluda, o dinheiro não pode proteger você, não pode. Ele pode te dar alegria, e é claro que dá, momentos de alegria. Mas olha para grandes homens que quebraram do dia para a noite, literalmente quebraram. Então, a nossa proteção maior ela está no nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto aqui do capítulo 3, capítulo 2, seguindo para o capítulo 3, são duas viúvas voltando da terra de Moabe, aonde a desgraça as acometeu. Noemi perdeu o seu marido, depois perdeu seus 2 filhos, e das 2 noras, uma resolveu voltar e a outra ficou por lá mesmo. Ruth precisava de proteção natural também, falando. Lembrando, Ruth foi trabalhar numa plantação. Ela era viúva, ela era estrangeira, ela não tinha marido, ela não tinha conhecido. Ela vai trabalhar num lugar que tinha um monte de homem e ela não conhecia ninguém. Ou seja, precisava da proteção. É por isso que aqui no versículo 1, leia comigo novamente, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar um lar para que sejas feliz? Aqui o sentido da palavra lar é de fato descanso, abrigo, segurança. O que Noemi diz para sua nora é, você precisa de um lar, de um descanso e de um abrigo. Porque Noemi sabia quem era Boaz, por isso ela ficou feliz. Por isso ela teve esperança novamente. E então ela disse, minha filha, Deus está com a gente. Você não caiu para trabalhar neste campo ao acaso. De uma forma que eu não sei explicar, sobrenatural, o Senhor lá em cima, soberano, moveu os seus pauzinhos para que você trabalhasse justamente na eira deste homem. Lembrando, haviam várias plantações. E eles tinham apenas 2 parentes naquela nação. Qual a probabilidade dessa mulher trabalhar justamente na eira de um destes parentes? Então Noemi diz, o Senhor tem tido misericórdia de nós. E ela então bola um plano. Eu sei que o plano parece meio estranho, meio sorrateiro, mas olha o plano dela, versículo 3 e 4. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e ele te dirá o que deves fazer. Olha que interessante. Ruth, seguinte, Deus está com nós. Mas faz uma progressiva aí, mulher. Mary Kay, usa. Perfume, não Natura, né? Natura boicota. Avon, Jequiti. Perfume, mulher. Dá um banho de loja aí e desce na eira. Eira era um lugar plano, onde, no meio das plantações, onde eles usavam para debulhar o trigo. E muitos dormiam ali. Então a sogra dela diz, vai lá, toma um banho caprichado, cheirosinha, chega lá e faz o quê? Deita aos pés dele e tira o cobertor. Eu sei que alguns dizem que Noemi, ela pode ter sido maligna querendo arrumar apenas um encosto. Porque muitas mulheres, na verdade, procuram apenas isso, alguém que lhes dê sustento financeiro. Não ama. Ela quer alguém que pague as suas contas e ponto. Mas é claro que não era este o caso aqui, não acreditamos que foi assim. O plano de Noemi era, oramos a Deus e pedimos perdão lá atrás. Deus teve misericórdia de nós, mas agora nós precisamos agir da mesma forma. O normal era que um homem fizesse essa mediação. Chegasse lá, tem uma fulana lá que está meio afim de você. Mas lembrando, não tinha homens aqui na família dela. Morreu Elimeleque e morreu Malom e Quilion, os 2 filhos também. Então não tinha homem. Ela tinha que dar um jeito. Então a sogra dela disse, faz o seguinte, olha, descobre os pés dele e deita ali perto. Pastor, qual que é o significado cultural de descobrir os pés ali? Não tem significado algum, é só para sentir frio mesmo. Não acontece isso conosco de madrugada? Você está dormindo lá e de repente, quem é casado, né? A esposa puxa o cobertor, enrola o negócio, parece um casulo. Daí entra um vento lá, você fica com frio, você levanta. Alguns não gostam de dormir com o pé gelado, mas de jeito nenhum. É apenas esse sentido, olha aqui. Descobre o pé dele que sentiu frio no pé, pode deixar que o bichinho vai acordar.
E ela faz isso. Então, no versículo 6 em diante, vai dizer assim: então, foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia dito. Ou seja, ela obedeceu. Rapaz, minha sogra é uma mulher sábia, tenho certeza disso. Só que perceba que Ruth ela é direta. Verso 9, depois dele acordar e de Boaz acordar, disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou seja, Ruth ela é direta. Ela diz assim, parafraseando: eu estou aqui, Boaz, mas eu não quero um homem para uma noite. Eu quero um homem para uma vida. Eu quero alguém que cuide de mim. E você é um daqueles que pode cuidar. Ela quer fazer aquilo que é reto diante de Deus. Por isso que ela diz: estenda sobre mim a tua capa. No capítulo 1, quando diz que Deus fez a mesma... Lembra Boaz elogiando ela? Diz assim, olha, todo mundo fala que você é uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque você buscou refúgio nas asas do Senhor. E era isso que ela tinha feito. Agora, ela já tinha o refúgio nas asas de Deus. Deus tinha acolhido. Então ela diz para Boaz: olha, Deus me aceitou. Agora eu peço que o Senhor também me aceite. Em relação a casamento, eu e você precisamos nos desprender de algumas tolices que às vezes ficam na nossa mente. Como assim, pastor? Algumas pessoas chegam a dizer que se a pessoa passou dos 30, 35 e não casou, não, essa aí não pode casar nunca mais, não serve para casar. Quem disse? Quem disse que para casar tem uma idade? A Escritura não diz isso de forma alguma. Boaz, pelo que tudo indica, era alguém bem mais maduro, ele era senhor de vários servos. Pastor, mas por que ele não casou? Talvez porque as mulheres de Deus da sua nação tinham casado. Ele vai fazer o quê? Vai casar com uma moabita, igual o Malom e Quilion fizeram? Vai fazer um namoro missionário, né? Eu vou, busco lá fora e trago aqui para a igreja? Não. Ele se reserva. Eu conheço o irmão da nossa igreja que casou com 35 anos. Virgem ainda. Deus da glória, isso é o céu para a esposa, hein? Onde você acha um homem? 35 anos desse jeito. Tinha algum problema nele? Não, só não tinha achado a pessoa certa. Esperou no Senhor. Outra bobeira que as pessoas tentam o tempo todo dizer: olha, a diferença de idade, não pode. O marido tem 60 e a menina tem 20. Daí tem muita diferença, né? Mas 60 e 50, 40. Sei lá, uma diferença de 10, 15 anos. Qual o problema? Você percebeu que Ruth aqui, ela poderia casar de novo, porque ela era viúva, mas ela não vai atrás dos menininhos, não. Ela queria um homem que, de fato, fosse seu marido, mas também pudesse sustentar a ela como mulher. E sabe o que é mais interessante? O livro de Provérbios, capítulo 31, é o último capítulo de Provérbios. Termina com o maravilhoso exemplo da mulher virtuosa. Lembra? Mulher virtuosa, quem a acharás? Leia que lá era uma prega na cabeceira da sua cama. Aquele é o padrão de uma mulher de Deus. Então o livro de Provérbios, ele termina com a mulher virtuosa. Se a gente for ler aqui, o livro de Ruth, ele fica depois de Juízes e antes de 1 Samuel, na nossa junção dos livros aqui. Mas há algumas versões em hebraico que o livro de Ruth, ele vem depois do livro de Provérbios, na sequência. Ou seja, termina o livro de Provérbios com a pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O que vem depois? Ruth. Ou seja, quer ser um exemplo de mulher virtuosa? Se esforce para ser como Ruth. Este é o exemplo. Seja uma mulher como ela. Esta é a mulher que a Bíblia nos ordena a ser. Você quer, irmã? Ela é o seu exemplo. E o exemplo de Ruth, ele nos mostra que, mesmo após uma conversão tardia, você lembra? Ruth, ela não nasceu na igreja. Não era filha de crente. Não. Diz a Escritura que Ruth, ela converteu, já era de uma certa idade, já tinha passado por um casamento, já era viúva, já tinha talvez sido rodada lá em Moabe. Não fala sobre o passado dela. O que se fala é que os moabitas eram um povo pervertido. Tanto é que a nação deles surgiu através de um incesto, onde duas mulheres embriagaram o próprio pai para ter filho do pai, porque senão não teria posteridade. Aí é o povo de Ruth, uma bagunça só. E ela viúva. Só que
ela é colocada como exemplo de mulher virtuosa para mostrar para você, irmã, e para todos nós, que não importa o quão tarde você converteu, ainda há tempo de ser como Ruth foi. O exemplo de mulher virtuosa de Provérbios não é de uma mulher criada na igreja. Eu sei que talvez este é o ideal de muitos homens, né? Eu quero uma mulher que foi criada a vida inteira na igreja. Será que isso de fato traz virtude? É claro que ajuda, não sejamos hipócritas. Só que o exemplo de uma mulher de Deus que a Escritura nos dá é de uma ex-moabita que converteu talvez lá com seus 30 anos, 20 e tantos anos, já com uma quilometragem rodada. Que isso sirva de encorajamento para todos nós. Porque não importa o quão moabita nós fomos. Porque todos nós, a maioria, todos vieram do mundão. Tirando os que nasceram na igreja que deram essa sorte. Todos nós aqui, a maioria. Não adianta, tem a quilometragem rodada que vem com a gente. Somos nova criatura, mas o passado está aí. Não importa o quão tarde nós convertemos. Nós temos a obrigação moral e o nosso dever espiritual de nos esforçarmos para sermos como essa mulher foi. Ruth e Noemi, elas precisavam de descanso e de proteção. Elas encontraram isso no Senhor. Porque não adianta. O ser humano, ele só vai encontrar proteção, refúgio, prazer, uma vida que de fato tenha significado e propósito no Senhor. Do contrário, não achará. O segundo, põe ele, por favor, o segundo princípio é o seguinte. O segundo princípio, Cristo, o nosso resgatador. Olha o versículo 7. Você pode acompanhar comigo? Ruth, capítulo 3, versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. A história segue. Perceba, Boaz é o chefe. Ele é o exemplo de se trabalhar. Ele não é aquele chefe dizendo, olha, vocês vão, façam a colheita e depois tragam aqui e eu vou pagar vocês. Não, ele é o primeiro que está lá. É aquele velho adágio popular, né? É o olho do dono que engorda o boi, é isso? Isso é terrível com o ditado, né? É por aí ou não? Eu errei. Tem alguma coisa nesse sentido. É alguma coisa nesse sentido aí. Mas olha, ele é o chefe. Está dando duro. Ele está lá agora, descansando porque é missão cumprida. A colheita está feita. De repente, ele acorda assustado de madrugada. Essa noite, acordamos assustado lá em casa. Graças a Deus, não é com a Ruth. É com o rato. Filho do capiroto. Estava lá, atrapalhando a gente. 2h da manhã. Mas ele acorda assustado e diz, quem está aí? E então ele ouve uma voz de mulher. Sou eu, Ruth, tua serva. Sabe o que é interessante? No livro de Levítico, capítulo 25, fala sobre a lei do resgatador, que é isso que nós vemos aqui. Resgatador, que no hebraico é goel, tem algumas palavras que é bom a gente aprender o significado dela. E como que funcionava a questão do resgatador? Se alguma família entrasse em dívida e, por conta disso, tivesse que vender os seus bens, perdesse os seus bens, havia ainda uma possibilidade de algum parente próximo, o resgatador, reaver os seus bens. Tinha que passar uma quantidade certa de anos. Então, o que ele fazia? Ele poderia, de novo, comprar aqueles bens e passar para a família que tinha perdido. Ele pagaria as dívidas e resgataria as posses daquela família. Parece que essa lei do resgatador também está ligada a uma outra lei do Antigo Testamento, que era conhecida como a lei do levirato. Lembra que, no capítulo 1, ela diz assim para suas noras, acaso eu tenho algum filho no ventre ainda, para que cresça e seja o marido de vocês? Vão viver a vida de vocês. Parece que está ligado também à lei do levirato. E o que era a lei do levirato? Funcionava assim. Israel, eles priorizam muito, prezam muito pela posteridade, ou seja, pelo nome da família. Então, se acontecesse de um homem morrer sem ter filhos, o seu parente próximo, o seu primeiro irmão, ele casaria com a esposa viúva, e assim que ela engravidasse, o primeiro filho seria considerado não como filho dele, mas como filho do falecido. Para quê? Para que o nome daquele rapaz, porque o nome daquela família continuasse. E Ruth, ela deixa claro para Boaz,
você pode trazer tudo isto de novo. Noemi está com a vida desgraçada, minha sogra. Estamos pobres e quebrados. Ela saiu feliz, voltou sem nada. Mas você, Boaz, pode de fato fazer este favor. E lembra, não era qualquer pessoa. Não era qualquer um que podia fazer isso. O resgatador, ele precisava pelo menos de 3 coisas. A primeira, ele precisava ser parente de sangue. Não era qualquer pessoa. Precisava ter um laço sanguíneo. Ele precisava ter condições. Porque não adianta, o cara é parente, mas é um parente quebrado, vai comprar as terras de que jeito? Não dá. Tinha que ser parente, tinha que ter condições e também tinha que estar disposto a fazer aquilo lá. Porque ele também podia não querer. Porque se ele resolvesse pegar as terras, nós vamos ver no capítulo 4, as terras que foram de Elimeleque, ele teria que ir junto pegar Ruth. Daí o cara, o primeiro resgatador, que vai dizer, né, Boaz é o segundo, ele diz, calma aí, não. Cara, já tem a minha mulher, se eu levar mais um, vai dar rolo. Deixa quieto. Então ele não quer. E Boaz diz, não, então pode deixar que eu vou fazer isso. Veremos semana que vem. Mas olha que interessante, para nós que somos homens. Olha o exemplo de um homem piedoso. Olha o exemplo de um homem temente a Deus. Olha a tentação que esse homem aqui enfrentou, meu irmão. É porque muitas pessoas pensam que ser crente não é ser tentado. Não, a partir do momento que eu converti, que o Espírito Santo está em mim, aí pode passar uma passeata de mulher seminua. Nem ligo mais. Ou você é gay ou você é anjo, não tem outra alternativa. Mas olha o que Boaz passou. Diz a Escritura que Boaz, solteiro, endinheirado, sozinho, à noite, uma mulher está aos seus pés, serva, e ele patrão. Meu irmão, os patrões de hoje em dia não precisavam nem de tanto, né? Para passar o rodo. Mas olha o caráter desse homem. Boaz, ele não dá chance para o pecado, ele não flerta com a tentação. O que ele fala para ela? Olha, faz o seguinte, continua aqui só até começar a amanhecer. Fica aqui, apenas fica. Mas de manhãzinha, dá linha, vai embora. Por quê? Pode ser que falem mal de você e também falem mal de mim. Ora, o que esses dois estavam fazendo sozinhos? No meio da plantação de trigo. Olha a preocupação dele com a moralidade daquela moça, dizendo, não quero que ninguém fale mal de você. Ele, de fato, ele foge de toda a aparência do mal. Lembra quando a Escritura diz, fugir da aparência do mal? É exatamente o que Boaz faz. Ele não dá brecha. Ele se alegra em casar com Ruth, em poder casar com ela, uma mulher piedosa. Só que ele não apressa as coisas. Ele diz, vamos fazer as coisas da forma mais correta possível, da forma que o Senhor ordenou. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Boaz, ele não se preocupou com o passado daquela mulher. Talvez nem perguntado, ele tenha perguntado. Ele sabe que veio de uma tribo pagã, de uma nação pagã, de uma nação moabita. Só que Boaz, ele não fica lá, Ruth, puxa vida, hein? Você até que é joia, bonita, não disse que ela é bonita, né? Mas vamos colocar que seja, que fosse. Puxa, você bonita, hein? Mas, puxa vida, já teve outro antes de mim, então deixa quieto. Não quero 0 quilômetro. Você percebeu que Boaz, ele não faz isso? Deus nos manda casar com pessoas crentes. Este é o mandamento. Mas não mande que sejam pessoas crentes desde o nascimento. Pessoas que nasceram na igreja. Deus nos manda casar com pessoas do povo de Deus, mas não que necessariamente tenham uma vida na igreja. Às vezes pode ter pouco tempo, mas você vê de fato a notória conversão. Era o que acontecia com Ruth. Fazia pouco tempo que ela tinha se convertido, que ela tinha vindo para o povo de Deus. Mas toda a cidade falava a respeito dela, do bom testemunho que ela dava. Ou seja, mesmo sendo uma mulher que foi moabita, que já teve um marido, que não se sabe o passado nebuloso que ela teve, era notório a sua conversão. Porque todos falavam, esta é uma mulher virtuosa. Ou seja, o testemunho de Ruth, de vida dela, era melhor do que muitas mulheres que talvez foram criadas na igreja. Não é isso que nós vemos? Pessoas que vêm com uma vida toda bagunçada. Mas, a questão de tempo, nós vemos que de fato houve uma mudança. Houve uma conversão genuína. Só que muitos homens ainda têm o preconceito de pensar o seguinte, mas tá louco, já tem filho. Mas já foi casado. Mas já namorou com um monte. Boaz provavelmente ele conhecia aquilo que Paulo disse sem saber.
Lembra quando Paulo diz? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Boaz não se preocupou com o passado daquela mulher. Conheço uma moça, bênção. Essa semana eu falava com ela, estudando sobre Ruth. Eu falei, ó, irmã, puxa vida, estava lembrando de você e do seu marido. A irmã já, acho que com quase 38 anos na igreja. 2 filhos, um de cada pai. Fica mais difícil casar, a gente sabe que fica. Mas eu lembro que desde quando ela foi para a igreja, pensa numa mulher de caráter, numa mulher séria, numa mulher que não dava brecha para pecado, não dava ouvido para conversinha nenhuma, trabalhava de forma árdua, cuidava dos seus filhos sozinha. E ela falava assim, pastor, se um dia tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o meu foco é ser fiel a Deus. Mas não é que apareceu, gente, o dito cujo? Gente do céu. E está com 39 anos, tem filho. Isso é bênção demais. Mas são pessoas que não se preocuparam em o que fez no passado, já era, acabou. O que importa é nova criatura. E eu lembro até hoje o dia que eu falei para o irmão, ó, fulana lá. Pastor, isso não dá não. E resolveu dar uma olhada em outra. Deus deu um livramento para ele. Pensa no livramento. Pastor, eu tentei aquela outra lá, não deu certo. Depois descobriu que, puxa, valia um pão com ovo. Falei, viu? Falei, agora vai abrir o olho para o que eu falei? O senhor estava certo, hein? Agora tem que chamar para ser padrinho, né? Não tem outra alternativa. Mas olha que bênção. A questão de não se precipitar, a questão de não se preocupar com o que a pessoa fez ou foi no passado, mas sim em se é cristão ou cristã de verdade. É assim que eu e você devemos fazer. Daí tem pessoas aí que ficam procurando o príncipe encantado. Eu quero um príncipe que foi criado a vida inteira na igreja. Que nunca fez nada de errado, que ora de manhã, à tarde, à noite. Provavelmente esse príncipe não exista. Tem possibilidade? Pouca, é claro. Mas às vezes aparece um homem de Deus, trabalhador. Mas tá louco. O cara era roqueiro, igual o Robson. Não dá. O cara é roqueiro, não adianta. Acabou agora. Toca as músicas de Deus aqui, vocês viram, né? Que bênção. Interessa. O que importa é nova criatura? Se é nova criatura, isto é o mais importante. O que importa é que seja do povo de Deus. Agora, se andou na perdição, porque convenhamos, os nossos filhos têm privilégio maior do que nós. Os nossos filhos não precisam rodar no mundo igual nós rodamos. Isso é o que? Graças a ele? Não, é graças à misericórdia de Deus sobre nossas vidas e, consequentemente, sobre eles. Mas olha que interessante, já estou encerrando. Boaz, ele queria casar. Mas ele, mesmo querendo casar, ele não viola a lei de Deus para suprir as suas necessidades. Porque você imagina, se tivesse uns 35, 40 anos, os hormônios tudo acumulado, a vida inteira. À noite, sozinho, com uma mulher cheirosa aos seus pés. O que Boaz faz? Não vamos atropelar as coisas. Boaz foi piedoso. Ele sabia, alguém que está na frente, na fila. Tem uma pessoa que é mais chegada que eu. Vamos conversar com ele. Caso ele não quiser assumir as terras e assumir você, eu farei. Boaz, ele é um exemplo, um excelente alvo de masculinidade bíblica para nós, que somos homens. Um homem trabalhador, honesto, um homem que sim, tinha o desejo de casar, mas ele não queria suprir as suas necessidades a qualquer custo. Não queria fazer as coisas de qualquer jeito, não queria violar a lei do Senhor. Ele não explorou a fragilidade daquela mulher. A necessidade até financeira que aquela mulher tinha, ele não fez isso. Mas ele se preocupou com ela. Mas, para encerrar, acima de Boaz, eu e você precisamos olhar para um outro resgatador, que é Jesus Cristo. Boaz poderia resgatá-la da miséria, da fome, da morte, talvez por inanição, sem ter o que comer. Mas nós temos um Senhor, um resgatador, que também é parente de sangue, que também tem as condições e que também está disposto a resgatar todos aqueles
que a ele se achegar. Aquele que veio, meu irmão, resgatar a mim e a você, não da escravidão financeira, mas da escravidão da condenação, é o que diz a Escritura. O ser humano, por conta do pecado, ele está condenado. O salário do pecado é a morte. E o que a Escritura diz é que todos pecaram, sem exceção. Todos nós estamos perdidos, é o que a Escritura diz. A não ser que nós venhamos a olhar, com um olhar de súplica, para o único que pode resgatar a mim e a você. Para aquele que de fato tem a condição financeira, não, mas que pagou o preço, não com dinheiro, mas com seu próprio sangue, em meu favor, em seu favor. Jesus Cristo foi o homem encarnado, justamente para que ele pudesse se cumprir aquilo que a lei diz, que você lembra, o resgatador precisa ser como eles. É por este motivo que Jesus Cristo veio e viveu como homem, sofreu as mesmas tentações, mas mesmo assim não pecou, e além do mais, estava disposto, porque Deus não tinha obrigação de salvar a mim e a você. Nós vemos na Escritura um trato: olha, se vocês obedecerem, serão salvos, se desobedecerem, serão condenados. E o que a Escritura diz é que todos, sem exceção, desobedeceram. Ou seja, o trato é condenação, e ele precisava ser capaz. Nessa terra, só uma pessoa que pisou aqui é capaz de dizer: eu não pequei e por isso eu posso resgatar. E essa pessoa não é o seu pastor. Essa pessoa não são os homens de Deus do passado. Essa pessoa não é você, meu irmão, minha irmã. Essa pessoa é Jesus Cristo. Só Ele pode resgatar a mim e a você. As nossas obras não podem. Não podem. Aquilo que nós fazemos com a força do nosso braço não é o suficiente para nos dar a salvação. Ele se dispõe e não se importa com o passado de Ruth. Nós vemos Boaz. O Senhor Jesus faz a mesma coisa. Ele sabe o nosso passado. Se tem alguém que sabe, meu irmão, é Ele. Você pode esconder, talvez, do seu pai, da sua mãe. Você pode esconder do seu cônjuge hoje, do seu pastor. Mas se tem alguém que sabe o seu passado, de quem você não pode esconder, esse alguém é o nosso Senhor Jesus, que diz a Escritura que os seus olhos passam sobre toda a terra. Meu irmão, não adianta. Sabe aquilo que você fez escondidinho lá, que talvez até hoje só você sabe? Tem uma notícia para você, não é só você que sabe. Existe mais alguém que também sabe. Jesus também não se importou com o meu e com o seu passado. Mesmo assim se dispôs a salvar. E eu conheço a maioria dos irmãos aqui. Tem uns passadinhos que Deus o livre. Inclusive meu. Inclusive minha capivara, né, Mariana? Estávamos num pequeno grupo esse tempo atrás. Segui, eu fiz o que eu fiz de errado. Não, pastor, fala capivara. Se eu for falar, vocês vão ficar o dia inteiro me ouvindo aqui, gente. Tanta coisa errada que eu já fiz por tantos caminhos tortuosos que já andei. Mas sabe qual foi a boa notícia para mim? O Senhor não se importou com esse passado. O Senhor, mesmo assim, estendeu a sua capa sobre a minha vida. Essa é a única chance. Essa é a única alternativa para sermos salvos. É reconhecermos o nosso passado de moabita, de pecado, e falar: Senhor, sou ex-moabita sim, mas estende sobre mim a tua capa. Lava-me com teu sangue. É assim que eu e você temos que falar ao nosso Deus. Olha, eu conheço irmãos que são ex-tudo, ex-traficante, ex-um monte de coisa. Mas que são filhos de Deus hoje. Por quê? Porque o Senhor também não se importou com o passado. Mesmo assim, o Senhor não se envergonha de nós. Ou seja, só em Jesus Cristo, meu irmão, há descanso. Só em Jesus Cristo há proteção. E só Ele pode resgatar a mim e a você. Eu sei que talvez você tenha andado durante muitos anos da sua vida cansado, procurando a felicidade, talvez de bar em bar, talvez de braço em braço, de dinheiro em dinheiro, de fama em fama. E você continua cansado e nunca acha o seu descanso. Cansado talvez das dificuldades da vida,
das aflições, das angústias, dos problemas. O interessante é que o capítulo 3 ele termina com a esperança de dias melhores. Isso que nós veremos no capítulo 4. Ele termina com a esperança de dias melhores, para que eu e você também venhamos saber que a única forma de termos esperança, não apenas em dias aqui nessa terra melhor, mas em uma vida melhor, que não seja de condenação, e sim de salvação, a esperança está no nosso resgatador, Jesus Cristo de Nazaré. Se você fizer como Ruth, de fato reconhecer, olha, eu nem aqui merecia tal, eu era lá do outro povo. Mas eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, estende sobre mim a tua capa, se arrependendo da vida que você tinha. A boa notícia para nós é que o Senhor vai nos resgatar também. Amém, meus queridos?